Começaremos lendo no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 18 apenas. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. No decurso do estudo, nós estarei citando outros versículos aqui dos primeiros capítulos de Gênesis, mas por enquanto basta esse. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em Mateus, capítulo 19, leremos dos versos 10 até o verso 12. Mateus 19, versos 10 a 12. Apenas para que os irmãos tenham o contexto em mente. Alguns fariseus consultaram a Jesus se era lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer razão, por qualquer motivo. E então Jesus passa a demonstrar que originalmente não era a vontade de Deus que isso acontecesse e que se Moisés permitiu, em alguns casos, a separação, o divórcio, foi por concessão diante da pecaminosidade do coração humano, da raça humana. Mas nós abordaremos essa passagem que é importantíssima até o verso 9, contexto anterior aos versos que nós leremos agora, quando tratarmos do assunto do divórcio, nesses mesmos estudos que nós estamos realizando. Mas, a partir do verso 10, nós lemos assim: disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, ou seja, não podendo se separar, se divorciar, não convém então que case, foi a conclusão daquelas pessoas. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunuco de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. E em 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 7, leremos alguns versos desse capítulo que é relevante para o nosso tema, para o nosso assunto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, começaremos lendo dos versos 7 ao verso 9. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Um pouco adiante, nos versos 26 apenas e 27. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te.
estás livre de mulher, não procures casamento. Versos 32 a 34, finalmente. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Meus irmãos, nós daremos continuidade hoje ao estudo que estamos realizando já há algumas semanas sobre o tema que está projetado aí na tela. Família bendita do Senhor. Estamos interessados em compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o tema geral da família. Nós vivemos época muito difícil, momentos difíceis para a família, que é torpedeada por todos os lados, nos valores que são bíblicos relacionados à família, e as consequências se fazem sentir de maneira trágica nas lutas, nas contendas familiares, nas separações, nos divórcios, na violência dos filhos, tanto na família como na sociedade, na escola. E o nosso interesse, como já ressaltei para os irmãos, não é humanista, não é sociológico. Não entendemos que esses temas sejam devidamente tratados apenas por abordagens sociológicas, psicológicas ou filosóficas. Foi Deus quem criou o homem e a mulher, foi Deus quem instituiu o casamento, a família, como instituição fundamental. É bom lembrar que antes de Deus haver formalmente instituído, ou por prescrição, ou na sua soberania, na história, instituições como escola, igreja, governos, Deus instituiu a família. E devemos, portanto, buscar resposta aos problemas que afligem a família, tanto a família dos incrédulos, como as nossas famílias, muitas vezes influenciadas pela mentalidade, pelas ideias, pelos pensamentos que não correspondem ao ensino da palavra de Deus. É bom que busquemos orientação e ensino nas Escrituras, na palavra de Deus. E há poucas semanas iniciamos esse estudo, essa série de estudos na escola dominical, e estamos abordando os vários temas relacionados à família. Partimos dos pressupostos, consideramos aqui quais são de fato as pressuposições teológicas, fundamentais, essenciais, bíblicas, que devem orientar a nossa abordagem desse tema. Consideramos o tema, o assunto de namoro, na semana passada de noivado, e hoje pretendo considerar com os irmãos o tema que está projetado aí na tela, solteiros adultos. Na realidade, meu plano, eu inverti um pouco a ordem aqui. Eu havia planejado, a partir, depois do noivado, tratar sobre o casamento. No nosso pensamento mais natural, parece que essa é uma lógica natural, uma lógica normal. Entretanto, antes de tratar do
assunto propriamente do casamento, iniciarmos o tratamento desse assunto, temos ainda esse outro tema, que me parece que logicamente é melhor tratado aqui, o tema, a questão relacionada aos solteiros, talvez eu devesse ter colocado aí solteiros, entre parênteses, solteiras também, não é? E especialmente adultos ou adultas. Porque a realidade é essa, a realidade é que nem todos os jovens crentes se casam. Para alguns o tempo vai passando, a idade vai avançando, e por uma razão ou outra, ou rapazes ou moças permanecem solteiros ou solteiras. Pela própria situação, mais frequentemente isso ocorre com as irmãs, permanecem solteiras, porque a iniciativa maior cabe aos homens. E é mais difícil os homens permanecerem solteiros, se desejarem contrair matrimônio, embora aconteça em alguns casos. Me parece que o nosso assunto hoje se aplica ainda mais especificamente às irmãs solteiras, com relação às quais o tempo vai passando e aquela faixa etária mais normal, mais ordinária, em que as pessoas costumam contrair núpcias, casamento, vai passando e esses irmãos ou irmãs permanecem solteiros ou solteiras. Então esse é o assunto que eu quero abordar com os irmãos e irmãs, procurando sempre levar cativo o nosso pensamento à obediência das Escrituras, o nosso pensamento cativo à obediência da Palavra de Deus. Alguns assuntos que nós estaremos apenas mencionando aqui, na realidade, os irmãos verão que já foram abordados, já foram tratados quando nós consideramos o tema, outros temas, já em domingos anteriores. Na abordagem que eu quero fazer com os irmãos desse tema, nós estaremos considerando basicamente esses três assuntos que estão resumidos aí. A questão da vocação, quando eu falo em vocação, eu falo vocação para permanecer solteiro ou solteira ou vocação para o casamento. Esse é um assunto que a gente precisa começar por aí. Biblicamente falando, é preciso começar por aí. A questão da preparação específica destes irmãos ou irmãs e a questão da realização desses irmãos ou irmãs nessa condição de solteiros ou solteiras, adultos e adultas. Então vamos começar primeiro, irmãos, considerando a questão da vocação para o casamento ou vocação, como a Bíblia fala, para o não casamento, para permanecer solteiro ou solteira. Eu estou consciente de que hoje vivemos uma época em que pessoas, homens e mulheres, por opção, decidem, muitas vezes, cada vez mais, viver solteiros ou solteiras. Mas decidem viver solteiros ou solteiras como decisão própria, mas sem que isso implique em abstinência sexual. Decidem viver solteiros ou solteiras, se relacionando com vários homens ou várias mulheres, conforme o caso, mantendo relações, muitas vezes, como se isso fosse uma opção razoável de vida, não querendo assumir compromissos através de casamento. Os irmãos sabem que eu tenho procurado ser prático nesses estudos,
e realizá-los em termos de conselhos que refletem o ensino bíblico. Então, o primeiro dos 3 conselhos gerais que eu quero que os irmãos e irmãs considerem com relação a esse assunto, especificamente com relação à questão da vocação, é que é preciso que cada um procure se certificar acerca da sua vocação, se é permanecer solteiro ou... Eu digo isso porque há essa possibilidade, biblicamente falando. Quando nós estudamos a Bíblia acerca desse assunto, nós vemos que a regra geral é casar. A regra geral é essa. De modo geral, é a vontade de Deus que o homem se case, constitua família e glorifique a Deus nessa relação do casamento, de marido, mulher, filhos, e assim honre e glorifique a Deus nessa relação. Há várias passagens bíblicas que deixam isso perfeitamente claro. Para não nos estendermos muito, apenas nos limitando aos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, logo no capítulo 1, nos versículos 27 e 28, nós lemos que criou Deus, pois o homem, a sua mulher, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Portanto, como mencionei há pouco, mesmo antes de que Deus houvesse instituído outras instituições, e mesmo que na sua história da raça humana, o ser humano desenvolvesse outras instituições humanas, nós vemos que Deus ordenou que o homem constituísse família, se multiplicasse, enchesse a terra, sujeitasse a terra para o seu próprio benefício, para a glória de Deus. E no versículo que lemos, no Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, nós lemos literalmente que não é bom que o homem esteja só. Enquanto que alguns, por opção, querem permanecer solteiros ou solteiras, não por razões bíblicas, a Bíblia diz a essas pessoas que não é bom que o homem esteja só. O homem aqui, o ser humano esteja só, homem ou mulher esteja só. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Portanto, passagens como essas deixam absolutamente claro que a vontade de Deus, regular, natural, normal para o ser humano, é o casamento. E que permanecer solteiro, normalmente, regularmente falando, simplesmente como se fosse uma opção, não é bom. Não é bom. Depois nós estaremos avançando nos nossos estudos e tratando sobre o casamento e procurando partir dessa pergunta: o que de fato constitui um casamento, o que de fato é um casamento, e assuntos e temas relacionados a isso. Os irmãos verão que, ao contrário do que normalmente se pensa, o que consuma o casamento mesmo, que realiza um casamento, o que caracteriza o casamento, não é, biblicamente falando, a relação sexual. Faz parte do casamento, é um elemento importante no casamento, mas a palavra-chave que constitui o casamento é companheirismo. O casamento é uma aliança de companheirismo, e nós estaremos considerando isso. Portanto, não é bom que o homem determine por si próprio, nos casos que não são bíblicos, viver solteiro. Nem tampouco é bom que isso seja imposto ao homem. Ainda no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 24, nós lemos a passagem conhecida: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versos como esses e vários
várias outras porções da palavra de Deus deixam perfeitamente claro que a vontade normal, a vontade regular de Deus para o ser humano, homem e mulher, é que eles se unam pelos laços do matrimônio, constituam família, tenham filhos, eduquem os seus filhos, criem seus filhos na disciplina, na demonstração, no temor do Senhor, para servirem à sociedade e a Deus e honrarem e glorificarem o nome de Deus. Mas se essa é a regra geral, bíblica, para homem e mulher, nós encontramos também na Bíblia algumas passagens que apontam para exceções a esta regra geral. O mesmo Deus que ordenou, que determinou o casamento em termos gerais, Ele mesmo provê algumas exceções, admite algumas exceções a essa regra. Primeiro, com relação àquilo que nós podemos chamar uma vocação extraordinária para o celibato, para o não casamento, para que alguém permaneça solteiro ou solteira. Li com os irmãos a passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 19, nos versículos 10 e 11, aonde o Senhor Jesus, respondendo à objeção de discípulos e também de fariseus, de que se é assim, isto é, se o casamento não possibilita a separação, o divórcio, por qualquer motivo, por qualquer razão, então seria melhor não casar. O Senhor Jesus abre portas explica que o casamento não é um dom para todos, assim como o não casamento também não é um dom para todos. O Senhor Jesus deixa claro que há pessoas que se fazem eunucos, eunuco aqui no sentido de permanecerem virgens, não casarem, homens e mulheres, por causa do reino de Deus. É um dom que Deus dá a essas pessoas, de não... podemos colocar da melhor maneira assim, entendo eu, um dom de encontrarem companheirismo fora do casamento, no que diz respeito ao seu serviço relacionado especialmente ao reino de Deus. E assim permanecerem solteiros ou solteiras e plenamente realizados e satisfeitos e alcançando esse companheirismo em Cristo, na sua igreja e no seu reino. Evidentemente que a Bíblia não ensina o celibato obrigatório. Nós, como protestantes, não concordamos com a posição católico-romana de obrigar os ministros a permanecerem solteiros, a não proibir o casamento. Nós não encontramos o celibato obrigatório na Bíblia, mas temos que admitir e reconhecer, e portanto não precisamos estranhar se um rapaz ou uma moça permanecer solteiro, não por opção própria no sentido de, bom, eu não tenho dom de permanecer solteiro, mas eu vou permanecer por opção, e então posso me relacionar com homem ou com mulheres, fora do casamento, sexualmente, como se fossem maridos e mulheres, sem a constituição de família mesmo. Mas é possível que homens e mulheres recebam de Deus o dom, a vocação extraordinária para o celibato, a vocação extraordinária para permanecerem solteiros. E assim se realizarem plenamente no companheirismo
de Cristo, da igreja, das suas vocações, como nós consideraremos mais adiante. Essa não é a regra, evidentemente que não é a regra. Essa, biblicamente falando, é uma exceção, a vocação extraordinária que Deus concede a algumas pessoas, homens ou mulheres, para não terem interesse no casamento. Claro que, como identificar essa vocação? Ela é identificada quando realmente homens e mulheres não têm problema no que diz respeito à atração sexual, a anelarem, a desejarem o casamento e se realizarem, se satisfazerem sem necessidade de relações sexuais e sem necessidade de um companheirismo em termos de um compromisso, de uma aliança de companheirismo. Talvez essa seja a melhor definição de companheirismo, uma aliança vitalícia de companheirismo. E se realizam plenamente no companheirismo, na aliança vitalícia de companheirismo com Cristo, com a sua igreja, com o seu serviço, com as suas vocações e assim por diante. Evidentemente que se esse não é o caso de irmãos e irmãs, então é a indicação de que não são vocacionados para o celibato, não são vocacionados para permanecerem solteiros ou solteiras. Uma outra exceção bíblica diz respeito àquilo que poderíamos chamar de circunstância extraordinária. Não apenas vocação extraordinária, mas circunstância extraordinária. É acerca disso que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 7. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo está respondendo a algumas perguntas que foram feitas pelos membros da igreja de Corinto. Logo no verso 1 do capítulo 7, nós lemos assim: quanto ao que me escreveste. Aí então ele vai abordar uma série de assuntos relacionados ao casamento. Ele vai ensinar, por exemplo, que os casados, homens e mulheres, não têm o direito de privarem o seu cônjuge de relações sexuais, não tem esse direito. Paulo ensina que o corpo do homem não pertence a ele, pertence à sua esposa, e o da esposa não pertence a ela, pertence ao seu marido, e que a abstinência sexual no casamento só deveria ocorrer por um período curto para se dedicarem à oração, e mesmo assim com um acordo mútuo do esposo e da esposa. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo trata também, e teremos a oportunidade de considerar esses outros aspectos tratados aqui pelo apóstolo Paulo nesse capítulo importante com relação à família, acerca da condição e da atitude dos cônjuges casados com cônjuges incrédulos. Aqui não há nenhuma abertura para que irmãos e irmãs crentes casem com incrédulos. A palavra de Deus deixa claro, já abordamos essa questão, que é um jugo desigual. Que união pode haver entre luz e trevas, entre crente e o incrédulo? Nenhuma. A Bíblia é clara, absolutamente clara com relação a isso. Entretanto, o fato é que havia na igreja de Corinto casais, marido, mulher, família. Um havia se convertido a Cristo, outro não havia se convertido. E aí, o que fazer? Ao que parece, maridos e mulheres crentes, cônjuges crentes, nessa circunstância, casados com cônjuges que não eram crentes, estavam tensionando se separarem, porque reconheciam que era muito, muito difícil essa união a que eles estavam agora submetidos, era um jugo desigual. E o apóstolo Paulo escreve dizendo, não, agora não, já que vocês estão nessa circunstância, nessa situação, permaneçam casados e o cônjuge crente procure ganhar o cônjuge incrédulo para Cristo. Agora, se o cônjuge incrédulo se separar obstinadamente, quiser se separar obstinadamente, e assim
o cônjuge crente não tem o que fazer, então ele que se aparte, né? E aí então o cônjuge crente fica livre para casar, mas casar sempre no Senhor, como deve sempre ocorrer, como deve acontecer. Bom, mas aqui o apóstolo Paulo também trata da questão que nós estamos considerando hoje. Várias passagens aqui são relevantes nesse assunto, especialmente aquelas que eu li há pouco no início com os irmãos. Versos 7 e 8, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, isto é, Paulo não era casado, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Esse é um verso importante. Um, na verdade, de um modo, outro de outro, isto é, Paulo está dizendo que o casamento é um dom e o não casamento é outro dom. São dois dons. Nenhum é mais importante ou melhor do que o outro. A condição de um casado não é mais relevante ou mais importante ou melhor do que aquele que não casou, se for pela situação, se for no que diz respeito ao item em cima, que já consideramos, a questão da vocação. Deus dá o dom extraordinário para algumas pessoas não casarem. Um tem o dom de um modo, o apóstolo Paulo reconhece, e outro tem o dom de outro modo. Ele tinha o dom de não casar e permanecer solteiro, e assim se concentrar na obra que Deus havia lhe confiado, que Deus havia lhe concedido. No verso 8 ele diz: solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas, ainda assim, o apóstolo Paulo deixa claro que, se não se dominam, se percebem que não têm essa vocação e são tentados a manter relação sexual fora do casamento, isso não é admitível. Então, que se case, porque então você não tem esse dom extraordinário e, nesse caso, o correto é casar mesmo. E então servir a Deus nessa relação de marido e de mulher. Mas no versículo 26, meus irmãos, o apóstolo Paulo deixa perfeitamente claro que o conselho que ele dá aqui nesse capítulo, com relação a esse assunto, em suma, o conselho dele é que cada um permaneça como está. O solteiro que permaneça solteiro, o casado que permaneça casado, o viúvo que permaneça viúvo. Ele o dá em virtude da angustiosa situação presente. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado, não procure separar-se. Está livre de mulher, não procure casamento. Então, por isso é que eu estou chamando essa exceção de circunstância extraordinária. Assim como há o dom extraordinário, independentemente de circunstância extraordinária, há também circunstância extraordinária, independentemente de dom extraordinário. Seus irmãos podem acompanhar, né? Pode ser circunstâncias favoráveis, sem dificuldades, sem problemas, sem perseguições como aquela época que caracterizava o período, a época em que o apóstolo Paulo viveu. Os crentes estavam o tempo todo ali com a cabeça a prêmio, o risco era muito grande, afinal de contas nós estamos, a referência aqui é aquelas primeiras décadas em que a igreja foi terrivelmente perseguida por imperadores como Nero, Domiciano e outros imperadores romanos que perseguiam ferozmente a igreja de Cristo na época. Então, nessa época a situação era difícil, era tal que levou o apóstolo Paulo a declarar de maneira inspirada que a preocupação principal do crente nessas circunstâncias não deveria ser casar ou não casar ou separar, mas se estivesse solteiro, seria até melhor, porque não teria essas preocupações relacionadas à manutenção da esposa, à manutenção da família. Era mais difícil, e costuma ser mais difícil, para uma família enfrentar períodos de perseguição, uma família cristã, do que a pessoa sozinha, quando ele não tem a preocupação pelos seus queridos. E nos versos 32 até o versículo 34, o apóstolo Paulo deixa claro que a sua preocupação aqui está relacionada
que a pessoa possa se consagrar mais àquilo que, a servir a Deus, à promoção do reino de Deus e assim por diante. Mas isso eu vou abordar um pouco mais a seguir. Nesse momento eu quero me concentrar apenas nessas exceções, né? Uma, dom. Vamos compreender corretamente para não tratarmos de maneira equivocada, irmãos e irmãs, a quem Deus concedeu o dom para o celibato, o dom para o não casamento, o dom para se satisfazer no companheirismo de Cristo, da igreja. Também há a questão das circunstâncias especiais. Em circunstâncias especiais, essa é a lição bíblica, é melhor permanecer solteiro. Por circunstâncias especiais, entenda circunstâncias de grande perseguição em que a igreja pode estar sujeita num local, numa localidade ou noutra. E a terceira exceção, meus irmãos e irmãs, e isso me parece ser mais o caso atualmente, e na maioria das vezes, de respeito à providência soberana de Deus, isto é, mesmo sem uma aparente vocação para permanecer, que alguém permaneça solteiro ou solteira, ou mesmo que não haja uma circunstância aparentemente extraordinária, é possível que um rapaz, ou principalmente uma moça, acabe não contraindo núpcias e não realizando aquilo que deseja, isto é, o casamento. E essa é a condição e as circunstâncias de vários irmãos, especialmente irmãs, em várias igrejas cristãs, sérias. E muitas vezes, irmãos permanecem nessa situação, especialmente irmãs, exatamente por amarem a Cristo e entender que não devem se submeter ao jugo desigual, ou seja, à relação de casamento com um incrédulo ou uma incrédula. É uma situação sempre muito difícil, porque são irmãs, na maioria das vezes, que anelam o casamento, sonham em constituir uma família, em ter filhos, como é natural para o ser humano, de acordo com a vontade de Deus. No entanto, o tempo passa e, por uma razão ou outra, não encontram um cônjuge adequado para que, então, se realizem nessa aliança de companheirismo vitalício que constitui o casamento. Então, nesse caso, nós podemos dizer que é a exceção relacionada à providência soberana de Deus. Deus é soberano, Ele é o Senhor da história e Senhor da nossa vida. Há razões que extrapolam a nossa percepção, a nossa compreensão, o nosso entendimento. Nós não conseguimos aquilatar, avaliar, nós não conhecemos todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Às vezes, não sabemos do que Deus está nos livrando, né? Quando acontecem coisas inesperadas na vida. Às vezes, há tantos episódios que ilustram essa verdade na história. Quantas vezes a pessoa tem um compromisso seríssimo, precisa estar em outro lugar e, por uma razão absolutamente fora de controle, perde o avião e depois tem a notícia de que o avião caiu, todos morreram. Essas são coisas que acontecem, mas nesses casos a gente vem a perceber, a compreender o que aconteceu. Mas em outros casos nós nem sabemos o que aconteceu, o que ocorreu. Quantas vezes pretendíamos ir por um determinado lugar, não foi possível, fomos por outro, pretendíamos fazer uma coisa, não foi possível, fomos privados disso, ou então o jovem estudou tanto para o vestibular, estava até bem preparado e não foi bem sucedido, não foi aprovado, e não sabemos porquê, não compreendemos porquê. Pode tratar de um jovem fiel, crente, mas Deus sabe o que aconteceria se aquele caminho fosse continuado. Então, essas coisas estão nas mãos de Deus. A Bíblia nos ensina que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça que não esteja debaixo da supervisão e do controle
do Criador dos céus e da terra, do Senhor da história, do Senhor do universo, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, especialmente do Senhor da nossa vida, que nos ama e que é claramente apresentado na Bíblia como um Deus que nos quer bem e que faz todas as coisas de conformidade com o seu beneplácito, de conformidade com a sua boa, santa, agradável e perfeita vontade na nossa vida. Há acontecimentos que nós não sabemos explicar e nos submetemos à vontade soberana de Deus. Um pai perde um filho, jovem, às vezes criança, a vontade soberana de Deus, que faz todas as coisas de conformidade com o conselho da sua vontade. Podemos não compreender, mas essa é a vontade de Deus. E, sem dúvida alguma, que também no que diz respeito ao casamento, há essas exceções, não por vocação, não por circunstância extraordinária, mas porque na soberana providência de Deus, por razões que nós não compreendemos, ou algumas que podemos até compreender, um rapaz ou uma moça que anela o casamento, especialmente moças, permanecem solteiros ou solteiras na providência de Deus. E particularmente é essas pessoas que nós estamos mais considerando nesses estudos. Isso com relação à vocação. O primeiro conselho é esse: certifique-se da sua vocação. Se a vocação é permanecer solteiro, ou por dom extraordinário de Deus, ou por circunstância extraordinária, que assim seja, e realize o dom que Deus lhe deu, para a glória de Deus. Se a sua vocação não é essa, a sua vocação é para o casamento, anela, deseja de fato constituir uma família, pois então se prepare para o exercício dessa vocação, sempre, é claro, submissos em tudo à vontade soberana de Deus. No que diz respeito às nossas vocações para o trabalho, é a mesma coisa. Podemos sentir determinada vocação numa área e então trabalhamos nessa área, nos preparamos nessa área, mas Deus é soberano e Ele pode ter outros planos para nós e então determinar que nós o sirvamos em outra área de atividade humana. Deus muitas vezes nos surpreende. Na realidade, se pararmos um pouco e pensarmos, e retornarmos e refletirmos sobre a nossa vida, nossos planos, nossos propósitos, provavelmente a maioria de nós ficará surpresa em ver como Deus conduziu de modo inesperado o seu caminho, a sua vida, mas sempre de maneira soberana e perfeita até o dia de hoje. O segundo conselho, meus irmãos, para esses irmãos, especialmente irmãs, é que se você tem vocação para o casamento, então se prepare para o casamento. Eu não estou falando aqui mais para os jovens de 20 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 22, estou falando para adultos solteiros, especialmente adultas solteiras. Se você tem vocação para o casamento, não para permanecer solteiro, tem vocação, deseja nela casar, constituir família, pois então o conselho bíblico é que você deve se preparar para isso. E aqui então, eu me reporto ao estudo que nós já fizemos, no mesmo sentido, com relação a namoro e noivado. Se prepare nas áreas em que nós estivemos já considerando aqui. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas não necessariamente, nós já consideramos aqui com os irmãos e as irmãs. É legítimo que os noivos e as noivas se ataviem para os seus noivos e noivas. Então, é absolutamente adequado e legítimo que irmãos e irmãs, solteiros adultos, que permanecem nesse estado, não por vocação ou circunstância extraordinária, mas nós não conhecemos qual é a providência de Deus, nós não podemos adivinhar qual será a vontade de Deus com relação ao futuro, então que se prepare em todas as áreas
na proporção bíblica correta, adequada para o casamento. E isso, como nós consideramos aqui, inclui o preparo na área física, na área estética, né? Pode ser que isso se implique em termos práticos num regime, uma dieta, né? Claro, você anela o casamento, né, e está comendo demais, e passou do peso, eu recomendo espiritualmente uma dieta, para que fique esteticamente mais bonita, mais bonita. Precisa, já disse antes brincando, não precisa que os homens fiquem como o Miguelzinho, né? Com todo aquele corpo atlético, nem as mulheres precisam ficar com um corpo perfeito, mas que se cuidem, que se ataviem, que se embelezem, sem exageros, sem distorções, sem aquela carnalidade que nós já consideramos aqui, joias dispendiosas, vestuário dispendioso, mas também não precisa ficar anarquizado ou anarquizada, pode ser ficar aí todo rasgado ou rasgada, né? Ou pode se ajeitar, se preparar e cuidar do aspecto físico, e não negligenciar esse aspecto também da saúde física, que envolve a nossa própria saúde, a nossa própria aparência, que seja atraente. E eu sei que tem um limite, né? Tem um limite, não dá para fazer milagre, mas nessa área, mas dá para, dentro do razoável, dá para, pelo menos um regime, umas coisas assim, dá para a gente, dá para melhorar, dá para trabalhar nessa área. Eu estou brincando, porque eu sei que é suscetível a isso e tudo, mas é sério, né? Nós já consideramos aqui, no seu devido lugar. Isso não é a coisa mais importante do mundo, não é, especialmente se o seu objeto, o seu anelo, é um casamento, claro, crente, cristão, não é? No Senhor. Também continue se desenvolvendo no que diz respeito à sua profissão, às suas habilidades e às suas atividades, as suas habilidades para as atividades domésticas. Você anela casar, você não tem o dom do celibato, não tem o dom de permanecer solteiro ou solteira. Se for um rapaz, sua camisa, continue estudando, continue trabalhando, continue se desenvolvendo nessa área profissional para poder sustentar devidamente, adequadamente a sua família. E também se preparando para as funções de um homem casado, com relação à esposa, com relação a criar a educação dos filhos, e as esposas também, as mulheres também, continuem se preparando nessas áreas todas, se preparando, estudando, se qualificando para criar seus filhos e servir a sociedade, servir a Deus, servir a igreja, e também as atividades domésticas. Eu recomendo um curso de costura, um curso de culinária, a irmã Anita aí mesmo oferecendo os préstimos dela para as irmãs que pretendem casar, que se preparem, é natural que a gente se prepara. Quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja, mas é preciso nos prepararmos para isso. Nós ingressamos num seminário, nós estudamos 4, 5 anos, e muitas vezes continuamos estudando para o exercício da vocação para a qual Deus nos chamou. Deus lhe chamou para ser um profissional liberal, e você vai estudar e se preparar para ser um profissional liberal, para alcançar aquele objetivo para o qual Deus lhe vocacionou e lhe chamou. Então, se o seu objetivo é o casamento, se qualifique e se prepare para isso, para o casamento. E, evidentemente, se prepare principalmente, como nós já consideramos aqui, espiritualmente, isto é, prepare o seu caráter cristão. A atratividade, um homem ou uma mulher atraente, não é apenas no que diz respeito ao seu aspecto físico, mas a sua diligência, seu trabalho. Nós admiramos uma pessoa diligente, admiramos uma pessoa dedicada, e nós não admiramos uma pessoa negligente, uma pessoa preguiçosa. E especialmente o caráter cristão, que torne atraente o seu caráter. Atraente o seu caráter. Isso fará de você uma moça ou um rapaz, um homem ou uma mulher, mais atraente para os crentes.
para aqueles que realmente nós buscamos nos tornar atraentes, especialmente no que diz respeito às mulheres, às jovens, às mulheres solteiras, adultas solteiras, que não têm a vocação para o celibato, para permanecerem solteiras, mas têm a vocação de casar, para o casamento, desejam isso. Trabalhe o seu caráter, a sua piedade, que para tudo é proveitosa, inclusive para isso. Posso dizer que a piedade é proveitosa para arranjar marido. É piedosa para tudo, é proveitosa para tudo, sem dúvida. A submissão aperfeiçoe o seu caráter. Deixa eu dar algumas dicas para as mulheres aqui. Como homem, eu acho que eu posso dar essas dicas, né? Quando o homem vê uma mulher insubmissa, rebelde, entre uma insubmissa e uma que não é insubmissa, acho que vocês devem imaginar qual é que ele vai escolher. Alegria aformoseia o rosto, diz a Bíblia. É verdade. Uma mulher sempre com a cara o rosto pesado, enfadonho, triste, ranzinza, rabugenta. Deixa eu dar essa dica para vocês. Não atrai os homens. Há muitos outros aspectos, além da beleza física, que podem atrair ou não atrair os homens crentes. A própria simpatia mesmo. Uma pessoa, tem homens e mulheres que são antipáticos, não são simpáticos, não são dóceis, não são tratáveis, não são dados. E os homens tentarão, provavelmente, fugir de mulheres que não são assim. Não são assim. É interessante como a gente vê que milhares e milhões de pessoas se casam, né? A gente vê os casais, pelo menos nos padrões, os padrões de beleza são diferentes, a gente não vê lá muita beleza num ou beleza no outro, a gente se pergunta, o que esse viu nessa, né, que atraiu, ou então vice-versa, o que ela viu nesse aí que atraiu, para mim é tão feio, né? E a mulher é bonita, ou vice-versa, por que um viu no outro? Há muitas coisas além da aparência física, do aspecto físico. Às vezes eu tenho que controlar para não dar alguns exemplos, né? Pensar se cabe ou não cabe. Na dúvida, melhor não dar. Deixa para lá. Mas, se não houvesse esperança para os que são de aparência menos bonita, muitos de nós estariam perdidos, né? Mas, no entanto, casamos, né? E alguns de nós casamos com mulheres bonitas, como foi meu caso. Pronto, olha aí, já não precisa mais nem dar presente, nem rosa, nem nada, já dei maior. Mas tem essas outras questões, meus irmãos e irmãs. Então, é claro que nós devemos orar. Eu nem preciso dizer isso, eu acho, dizer para as irmãs solteiras que orem, que Deus lhe dê um marido, que eu tenho certeza que vocês têm orado por isso, né? Eu tenho absoluta convicção e certeza que vocês sabem que a esposa prudente vem do Senhor, que é bênção, é graça da parte de Deus, aquele que encontra uma esposa ou um marido, e sei que as irmãs sabem disso especialmente e oram por isso. Mas nós, em tudo que nós estudamos, nós sempre ressaltamos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, orar não significa orar e ficar de braços cruzados, né? Como em todas as áreas da vida, nós oramos pedindo que Deus nos dê o alimento e não vamos ficar parados, nós vamos trabalhar. Nós oramos que Deus guarde a nossa casa e não vamos deixar as portas abertas para o ladrão entrar. É verdade que em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a casa, mas não significa que não precisa ter o sentinela. E assim também, podemos orar por isso e trabalhar no sentido de nos prepararmos para o casamento, se essa é a nossa vocação, como em todas as outras coisas da vida. A analogia aqui se aplica.
Se eu tenho vocação para ser, se alguém tem vocação para ser médico, vai se preparar para ser médico. Então, se alguém tem vocação para casar, vai se preparar para casar, tanto no aspecto físico, estético, quanto no aspecto profissional, de habilidades e de preparo mesmo para as atividades próprias de um lar, como especialmente no seu caráter cristão, para se tornar assim de fato mais atraente e assim então, com a graça de Deus, na sua soberana providência, casar. Mas o terceiro conselho, meus irmãos, meu tempo já está se esgotando, de respeito à realização. Eu não preciso me deter na preparação, porque eu já estive aqui considerando mais detalhadamente com os irmãos, quando tratamos de namoro e casamento, no que consiste essa preparação nessas 3 áreas que eu estive considerando com os irmãos. Portanto, o terceiro e último conselho para os irmãos e irmãs nessa condição, nesse estado, enquanto se preparam para o casamento, é que, em qualquer caso, vocação extraordinária, circunstância extraordinária ou soberania de Deus, se por qualquer uma dessas razões você se encontra solteiro ou solteira, adulta, não se queixe. Seria se queixar contra a soberania de Deus, contra a vontade de Deus. Nós declaramos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por que nós vamos nos queixar de Deus no que diz respeito à sua vontade soberana e perfeita? Não se rebele, não é incomum que isso aconteça. Irmãos ou irmãs, não está no seu poder resolver essa questão, se rebelam contra a vontade de Deus acerca do assunto que estamos considerando. E principalmente não peque, porque as tentações são grandes, né, na época em que nós estamos vivendo. Estão aí homens e mulheres solteiras que não têm a vocação para o celibato, são bombardeados pela tentação em todas as mídias e presencialmente também. Portanto, se guarde, fuja das circunstâncias que podem conduzir você ao pecado. Em qualquer caso, vocação extraordinária, circunstância extraordinária ou soberania de Deus, não se queixe, não se rebele ou peque. Antes, positivamente, desenvolva seus dons, desenvolva a sua fé e o seu serviço, tanto na família, como na sociedade, como na igreja. No estado em que você se encontra, seja qual for, esse é o princípio do ensino bíblico geral. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o dom, conforme Deus o tem chamado. Assim é que ordeno em todas as igrejas, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 7, no verso 17 da primeira carta aos Coríntios. Por isso que o conselho é nesse sentido. Nós sempre somos chamados a servir a Deus e a nos realizarmos na condição que Deus nos coloca, nas circunstâncias em que Deus nos coloca. É comum para nós, pecadores, dizermos, porque eu estou nesse emprego, que se eu tivesse um outro emprego, evangelizar, ia servir a Deus, ia fazer isso, aquilo outro, ia acontecer. Ou então é porque, quando eu casar, então, aí vocês vão ver, aí então... Mas não é assim. Biblicamente nós sabemos que não é assim. Nós somos chamados para ser crentes, servir a Deus, desenvolver os nossos dons, dar o nosso testemunho na condição e nas circunstâncias nas quais Deus soberanamente nos coloca na sua providência. Se é como aluno, se é como professor, se é como funcionário, se é como empregado, se é patrão, como patrão, se é com menos recurso financeiro, com menos, se é com mais, se é solteiro, se é casado, casado. Deus nos chamou para nos realizarmos e desenvolvermos os nossos dons, a nossa fé e o nosso serviço na situação e na condição em que Ele nos colocou. Portanto, o meu conselho bíblico a irmãos, especialmente irmãs adultas, não casadas ainda, mas que não entendem que têm o dom de permanecerem solteiros ou solteiras, além daqueles já mencionados, é que negativamente não se queixe, não se rebele, não peque. E positivamente,
desenvolva os seus dons, e desenvolva a sua fé, e desenvolva o seu potencial, a sua capacidade, a sua disposição de servir. Porque no final das contas, na vida de cada um de nós, Deus nos chamou não para sermos servidos, mas para servir. O esposo vai servir a esposa vai servir ao marido, vai servir aos filhos, os filhos aos pais. Nós somos chamados para servir nas nossas vocações. E como solteiros ou solteiras, o próprio apóstolo Paulo sempre aborda essa questão, e mesmo o Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 19, na passagem que nós lemos, e Paulo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, o permanecer solteiro, o dom de permanecer solteiro, ou como dom, ou como circunstância extraordinária, ou em qualquer situação, sempre está relacionado ao reino de Deus. Em Mateus, na passagem que li com os irmãos devem ter em mente ainda, no versículo 12, nós lemos que alguns se faziam eunuco por causa do reino de Deus. E quando o apóstolo Paulo trata dessa questão, no capítulo 7, no versículo 35, nós vemos que o objetivo é que vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Irmãos e irmãs solteiros, por vocação, por circunstâncias extraordinárias, ou por causa da soberana providência de Deus até o momento, concentrem-se naquilo que a Bíblia sempre concentra: servir ao Senhor. Na realidade, casados também, ou em qualquer circunstância, nossas vocações não devem ser realizadas apenas para ganhar dinheiro ou nos sustentar, mas é um serviço a Deus na sociedade. Se é no ministério, é a mesma coisa. Se é no casamento, é a mesma coisa. O propósito maior do casamento, não lembro se houve algum casamento que eu já tenha realizado, que eu não tenha ressaltado isso, é glorificar a Deus nessa relação, nessa condição de marido e mulher. E, portanto, na condição de solteiros adultos ou solteiras adultas, e especialmente, particularmente, essa condição está relacionada ao serviço ao reino de Deus, ao serviço à igreja, ao serviço à sociedade, ao serviço à família. Lembre-se que o nosso estado presente, seja qual for, casado, solteiro, ele é passageiro, ele é transitório. Esse é um dos grandes confortos para o sofrimento. O sofrimento do tempo presente não é para comparar, não se pode comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. E a condição de casado ou solteiro também, ela é passageira, ela é temporal. Essa é a abordagem do apóstolo Paulo, aqui, na sua primeira carta aos Coríntios. Já lemos essa passagem, a partir do verso 29, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta, não lemos esse trecho ainda, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, especialmente o verso 31, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Esse mundo é passageiro. Esse presente tempo mal, ele é efêmero, ele é passageiro, ele passa rápido. E o Senhor Jesus deixou claro que, por mais importante que seja o casamento nessa presente ordem, nesse tempo presente, que é passageira, que é efêmera, ele não existirá na eternidade. O casamento é fundamental nesta ordem. Esta é a vontade normal e regular de Deus para o ser humano nessa vida. Mas o Senhor Jesus deixou claro que na eternidade nós não nos casamos nem nos damos em casamento. Então não é uma instituição que ocorrerá no estado eterno. E, portanto, na eternidade não vai fazer diferença
se casamos ou não casamos nesta vida, porque não é uma instituição que deverá permanecer na eternidade. Para concluir, então, irmãos, em termos de conclusão, podemos dizer o seguinte: primeiro, certifique-se da sua vocação. Segundo, vocação, é claro, com relação a esse tema. Segundo, prepare-se em todas as áreas, mas na prioridade certa, na prioridade correta. Não é preciso negligenciar a aparência. Biblicamente falando, não há necessidade disso. Os noivos, as noivas, os candidatos são encorajados a se ataviarem um para o outro nesse sentido, a se embelezarem nesse sentido. Mas, evidentemente, que muito mais importante a beleza é o caráter, que fala muito mais alto do que a aparência externa. Enquanto isso, guarde-se da rebeldia e guarde-se do pecado, guarde-se das tentações a que estão sujeitos homens e mulheres, solteiros e solteiras que não têm vocação para o celibato, para permanecerem nesse estado. Fuja das circunstâncias relacionadas ao pecado, concentre as suas energias, os seus esforços nas suas vocações, nos seus serviços. Realize-se no serviço à família, à sociedade e à igreja, que sejam seus companheiros, a família. Como é relevante, irmãos, observar que na sua providência, quando Deus permite que homens e mulheres continuem solteiros ou solteiras, como eles e elas são úteis nas suas circunstâncias familiares às famílias. São famílias, às vezes desestruturadas, e que precisam do apoio, da ajuda de um dos membros da família, e como muitas vezes isso ocorre. Isso é bom, isso é salutar, que você se concentre e concentre esforços e seja útil, servindo e se realizando mesmo nesse serviço à família, nas suas vocações e servindo à sociedade, e especialmente na igreja, que é possível, com a graça de Deus, encontrar companheirismo que outros encontram no casamento, encontrar esse companheirismo, essa vocação, essa aliança de companheirismo na família, servindo a sociedade nas suas vocações e, especialmente, servindo a Deus na igreja. Apenas como último cuidado, último conselho final, em termos de conclusão apenas, eu me refiro a Mateus, no capítulo 6, nos versos, aqui está 45 a 34, claro que não pode, né? Tá. A ordem aí está errada, é 25, a referência está errada, é 25 a 34. Essa é uma das grandes características do crente e que o distingue do incrédulo, do gentio, é que nós sabemos que nós temos um Deus soberano nos céus e que cuida de nós e nos guarda e faz todas as coisas de conformidade com o conselho da sua vontade. Portanto, a ansiedade desmedida, ela é própria dos incrédulos e não daqueles que confiam que a nossa vida e o mundo e todas as circunstâncias são governados pelo nosso Salvador. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. E eu penso que não estaria indo de encontro ou contra o ensino bíblico se acrescentasse aqui, não andeis ansiosos quanto ao vosso cônjuge ou quanto ao casamento. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim
a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, se concentram nessas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Vamos nos colocar.